Olá, perfeito, agora começou. Então, boa noite a todos. Iniciamos aqui o sétimo momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise, Estrutura e Projeto. Já estamos na quarta semana letiva, né? Lembro a todos que na sexta semana letiva nós temos a primeira avaliação conceitual do curso, né? A primeira avaliação somativa conceitual do curso. O conteúdo, né, que vai cair nessa avaliação é o conteúdo até a quinta semana de curso, ou seja, lista 1 e lista 2. Hoje a gente vai basicamente, praticamente terminar, né, com o conteúdo da segunda avaliação. A gente vai na próxima semana, na primeira aula, né, no primeiro momento síncrono, matar o restante do conteúdo, e no segundo momento síncrono a gente vai fazer também mais aplicações, mas já direcionadas a estruturas hiperestáticas, que acaba também, de alguma forma, ajudando vocês nessa primeira avaliação somativa, que a gente só vai, na verdade, cobrar, né, elementos desse tópico aqui, né, energia de deformação e métodos de energia, né, esses métodos aplicados para a solução, né, de estruturas isostáticas, seja determinação da própria estrutura ou, no caso aqui, na verdade, o objetivo maior é determinar deslocamento, né? Não sei se vocês tiveram tempo, né, de assistir ou interagir com o material dessa semana, mas hoje eu postei um vídeo, né, que traz o resumo. Já tinha um material que fazia um resumo do resumo sobre o princípio dos trabalhos virtuais e método da carga unitária, né? Mas hoje eu fiz um vídeo mais completo sobre esse tópico, e na verdade o objetivo desse tópico, o objetivo maior desse tópico é a gente começar a calcular, na verdade, deslocamentos, né, nas estruturas. Em mecânica dos sólidos, possivelmente, né, o único contato que vocês tiveram no viés de determinar deslocamento em estruturas foi as estruturas de viga, não é? Quando lá o professor apresentou para você a equação momento-curvatura, né, para determinar a linha elástica, né, ou deslocamento, né, de vigas em flexão. Por exemplo, vocês viram o tópico de treliça e possivelmente o professor não se preocupou, né, também não está na ementa, né, não apresentou uma metodologia para se determinar deslocamento, por exemplo, dos nós da treliça, né? Quem fez elementos finitos, né, sabe como determinar isso, mas em mecânica dos sólidos vocês não fizeram isso, tá? Então, na verdade, esse princípio dos trabalhos virtuais e alguns dos desenvolvimentos em relação aos métodos energéticos, que a gente já, de alguma forma, trabalhou lá na parte teórica, ele vem nesse sentido, né, de determinar deslocamento em estruturas. Boa noite a todos aí que chegaram, tá? O Kelvin, e o Everton e o Paulo. Então, vamos fazer a 16ª aplicação, e aí alguém só confirma para mim no áudio se o quadro está funcionando. Se está todo mundo vendo o quadro, deixa eu ver se ele volta aqui ao normal aqui. Está duplicado agora essa. Deixa eu ver se eu passo. Foi. Tudo bem? Tudo ok, professor. Então, o exercício é o seguinte: determinar o deslocamento vertical da articulação D, dessa treliça, de rigidez AE constante, onde A é a área da seção transversal e o E é o módulo de elasticidade. O que é que acontece para esse problema? Veja, esse problema, né, eu tenho uma treliça e uma única carga aplicada nessa treliça. Para esse tipo de problema, eu posso aplicar o que a gente chama, né, de balanço energético, né, diretamente. O balanço energético, né, a gente já desenvolveu lá na parte teórica, né, para um sistema mecânico com todas aquelas hipóteses que foram definidas lá na parte teórica, a gente chega, né, a duas quantidades de energia, uma representada pelo trabalho externo das cargas nos deslocamentos e outra representada pelo trabalho interno das tensões nas deformações. Como a treliça ela é um sistema estrutural, né, que tem por trás
o modelo mecânico de barra sobre força normal, a energia interna do problema é aquela integral, deixa eu colocar aqui, é aquela integral que a gente já tratou lá na parte teórica. Deixa ele passar aqui. Perfeito. Lá na parte teórica, que integral é essa? É a integral, vamos lá, a integral de 0 a L, né, de meio de n ao quadrado, comprimento da barra não, é n ao quadrado, sobre a rigidez, que é o AE, né, isso aqui no domínio X, associado aí ao eixo da barra. Se, né, a barra ela tem seção transversal prismática e o esforço N ele é constante, né, como aqui no caso das barras de treliça, a gente pode, na verdade, substituir essa expressão aqui, né, da energia interna por um somatório, né? Ou seja, o somatório, né, ou seja, para eu quantificar essa energia aqui interna, né, eu posso, né, na verdade, definir um somatório de de 1 até o número de barras, né, caracterizando aqui a força normal em cada barra ao quadrado, multiplicado pelo comprimento de cada barra, dividido por 2A e o E de cada barra. Tá? Ok, perfeito. Isso a gente já discutiu. E o trabalho das cargas externas é sempre, né, o trabalho das cargas externas é sempre, aí eu não lembro qual foi a nomenclatura que eu, deixa eu ver se eu pego aqui. Ah, não, vai demorar bastante. Eu vou dar uma nomenclatura aqui que eu não sei se é, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar nas minhas anotações qual foi a nomenclatura para eu não fugir tanto assim. Deixa eu ver aqui se foi o E e o... eu chamei de PE, né? O potencial das cargas externas, né, no caso aqui desse problema, ele é meio, né, da carga P no deslocamento, né, pedido. Ou seja, esse tipo de situação agora, né, ou seja, aplicando o balanço, ele só pode ser usado para uma estrutura, no sentido de determinar o deslocamento, para uma estrutura que tem uma única carga e o deslocamento pedido é justamente na direção da carga. Por quê? Porque, veja, eu estou calculando trabalho. Trabalho é força no deslocamento na direção da força. Ah, professor, e por que esse meio? Meio é dentro daquilo que a gente já explicou lá na teoria. Essa força aqui ela é aplicada gradualmente de 0 até o seu valor final e, nesse sentido, o trabalho é caracterizado por isso. Tanto externamente quanto internamente aparece o meio. Tá? Muito cuidado que no PTV, que a gente vai fazer já já, as expressões que representam o balanço do trabalho virtual, elas não têm meio. Por quê? Porque quando eu aplico a carga real, a carga virtual já está atuando na estrutura. Tem que estudar a teoria, senão fica todo embananado. Ah, por que uma hora aparece meio, por que outra hora não aparece meio? E isso está, de alguma forma, sinalizado aí no material de apoio do curso. E na bibliografia também, que a gente recomenda. Então, no caso aqui específico desse problema, que ele pede o deslocamento vertical no ponto D, e a carga está justamente no ponto B, no ponto D, na direção vertical, a gente pode aplicar o balanço energético. Se eu tiver mais de uma carga, se eu tiver carga distribuída, esquece. Tem que ser método da carga unitária, princípio dos trabalhos virtuais. Mas eu faço questão de também mostrar o procedimento de se determinar, né, deslocamento nesse tipo de estrutura, porque ao invés, por exemplo, de eu aplicar carga unitária aqui para resolver esse problema, que vocês vão ver que dá trabalho, eu posso, né, utilizar o balanço energético. Então, nesse sentido, né, como eu posso aplicar o balanço energético, que vai ser dado por meio, né, de P, da carga P, no deslocamento pedido, que é o deslocamento vertical no ponto D, ele tem que ser igual
ao trabalho interno que é dado por esse somatório aqui, né? O somatório de todas as forças normais em cada uma das barras de treliça ao quadrado, vezes o comprimento de cada uma das barras, dividido por 2 vezes A e E das barras de treliça. Então, veja que eu preciso dos esforços normais na treliça. Para eu determinar os esforços normais, eu preciso determinar a treliça, né? E como é uma treliça isostática, é muito fácil, né? Vou colocar aqui a mesma novamente. Deixa eu cortar aqui ela. Ok. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente determinar as forças normais aqui em cada uma das barras de treliça. Para isso, eu preciso das reações de apoio. Aqui eu vou chamar de RBX, RAX. Eu já estou colocando essas reações no sentido que vai me combater o momento provocado por P, tá? Mas eu poderia colocar qualquer sentido aqui, a conta vai me dar o resultado. E aí, eu vou associar um sistema XY aqui qualquer e processar, né, as contas que a gente já conhece. Como a estrutura é isostática, o equilíbrio é suficiente para determinar a estrutura. Tá? Então, somatório das forças em x igual a zero. Então, dessa expressão aqui eu tenho que o RAX é igual ao RBX. Tudo bem? E aí o somatório das forças em y igual a zero. Eu aqui esqueci, não é? Essa força RBY para cima, né? RBY é uma reação que aparece aqui nesse apoio. Então, somatório das forças em y, zero. Então, eu tenho menos P mais o RBY, isso daqui igual a zero. Então, eu tenho que o RBY ele vale P. E o somatório dos momentos? O somatório dos momentos no ponto A, por exemplo, da treliça, igual a zero, vai me dar, né, P vezes 0,6 L, positivo, utilizando aí a regra da mão direita, 0,6 P, né, força vezes distância, P vezes 0,6 L, menos o RBX vezes esse braço aqui, que é menos RBX, vezes o braço, que é 0,8 de L, isso daqui igual a zero. Dessa expressão, eu tiro que o RBX vale 0,75P, e da expressão anterior aqui, não é, que o RAX é igual ao RBX, eu tenho que o RAX ele vale 0,75P. Agora eu passo para a determinação dos esforços internos. Por exemplo, pelo método dos nós, eu posso ir separando, né, cada um dos nós. Eu vou tentar fazer isso aqui o mais rápido possível. Mas aqui, por exemplo, como essa treliça, né, esse nó aqui, eu tenho só 2 barras, né, e eu não tenho nenhuma força aqui na horizontal, né, essa barra aqui, ela tem, tá, valor zero de esforço. E essa barra aqui, ela tem um valor de esforço P trativo. Tá? Por equilíbrio, eu já consigo enxergar isso. Na verdade, eu vou colocar aqui, né, já uma tabelazinha, que eu vou colocar aqui, ó, barra, a força normal e o tipo, né, de esforço, se é de tração ou compressão. Tá? Então, por exemplo, aqui eu já sei que a barra AD, ela vale zero. Não tem nenhum esforço. A barra CD, por equilíbrio ali no nó,
ele é P, né? O esforço é P e um esforço positivo de tração. Qual outro elemento a gente poderia também avaliar, né? O nó B, aqui, ó, esse nó aqui, eu posso isolar o mesmo. Vamos fazer ele aqui do lado, para a gente não mudar de página. Vou fazer ele aqui, ó, nó B. Vou separar o nó B aqui e colocar as forças agindo nele, né? Eu tenho uma reação de apoio, né? P. Eu tenho a reação de apoio horizontal, que vale 0,75P. Aí tenho a barra CB e a barra AB, que eu vou assumir aí que elas são de tração, né? Então, ela puxa o nó. Então, o FBA e a força também da barra BC, que eu vou assumir também que é de tração. E né? Pelo equilíbrio aqui eu já estou vendo. Tá? Então, daqui do equilíbrio, né, eu já consigo enxergar que o FBC ele vale 0,75P, tração, e o FBA vale P, trativo. Então, vamos colocar aqui, né? A barra BA, ela vale P de tração. Vamos apertar um pouquinho aqui. A barra BC vale 0,75P tração. Bom, a gente já descobriu essa e essa. Aí a gente só falta descobrir agora o valor desse esforço daqui e eu vou isolar, por exemplo, o nó C. Então, eu vou passar aqui para outra página, tá? E nó C. Vou isolar aqui o nó C e vou colocar o efeito das outras forças no nó C. Por exemplo, a barra CB, né, ela é de tração, então ela puxa o nó. Então, ela aqui, ela puxa esse nó e eu já sei quanto vale o CB. CB vale 0,75P. A barra CD, que é a vertical, que é essa daqui, ó, ela é tração, então também ela puxa o nó. E ela vale P. Por fim, eu tenho uma barra diagonal, que é essa que falta determinar o esforço interno, que é a CA, tudo bem? Que eu vou, né, assumir que é de compressão. Se é compressão, ela empurra o nó e esse valor precisa ser determinado a partir, né, dessa direção. Essa direção eu consigo aplicar o equilíbrio, né, considerando aqui um sistema XY. A direção é muito fácil, né? A direção aqui, ó, θ, é muito fácil. Eu tenho aqui que o seno de θ, o seno de θ vale 0,8 e o cosseno de θ vale 0,6. Né? Seno de θ, cateto oposto, 0,8L sobre hipotenusa L. Tá? E o cosseno, né, cateto adjacente, 0,6L dividido por L. Então, seno de θ, cosseno de θ, facilmente calculados. Com essa direção aí definida, a partir do seno e do cosseno, né, que a gente acabou de determinar, a gente processa o equilíbrio e encontra essa força aí, FCA. Então, somatório das forças em x igual a 0, eu vou ter 0,75P menos 0,6 FCA, isso daqui igual a 0, isso implica que o FCA é igual a 1,25P. Se você fizer o somatório das forças em y igual a 0, você vai encontrar P igual a 0,8 FCA, o FCA, claro, 1,25P. Isso significa o quê? Que o esforço na barra CA, ele é compressivo, né? Aí eu teria que completar a tabela aqui, né? Não dá. E aí você tem que completar a tabela. Se eu apertar aqui, será que dá? Então, vamos ver. É CA,
1,25P compressão. Veja que pela expressão aqui, para a determinação da energia interna, o sinal, né, de positivo e negativo do esforço não importa. Por quê? Porque ele está ao quadrado. Tá? Então, ele não vai importar aqui nessa construção. Tudo bem? Mas cuidado que no princípio dos trabalhos virtuais, né, no viés do princípio das forças virtuais, carga unitária, a gente vai ver que eu tenho uma força interna virtual e a outra real, e o sinal ele começa a influenciar. Então, muito cuidado. Aqui, na verdade, a gente está utilizando o balanço energético, lá traduzido pela primeira lei da termodinâmica, aqueles vídeos lá iniciais, para calcular o deslocamento. Mas isso daí ele só pode ser aplicado para estruturas que tenham somente uma carga e a carga está justamente na direção onde se pede o deslocamento. Estou repetindo isso mais uma vez. Né? Agora, a gente já consegue aplicar, né, o balanço perfeitamente, porque definimos aí todas as forças internas. E para calcular agora o deslocamento, né, basta a gente processar o equilíbrio. Então, meio de P, né, o deslocamento vertical no ponto D, ele é igual a quem? A meio, né? Aí eu estou simplesmente somando as coisas. Né? A primeira barra, né, que eu peguei, aí, e o comprimento dela dividido pela rigidez dela, mais a outra barra, é o somatório, né? De P ao quadrado 0,8 L sobre EA, da barra, mais meio de 0,75 P, isso daqui ao quadrado, vezes 0,6 L dividido por EA, mais, aí eu faço questão de botar o sinal, sabe? Porque depois, quando você precisar dessa condição e você esquecer, aí você vai falar, ah, não, mas naquela não precisava. Não, aqui não precisa, porque está elevado ao quadrado. Eu boto, né, só para justificar, né, que eu tive dessas 4 barras que compõem essa treliça, 3 são tração e 1 é compressão. E aí, resolvendo, a gente chega a esse valor aqui, ó, 3,5 LP2 sobre EA. E, finalmente, o meu deslocamento na treliça, ele vai ser dado por 3,5 LP sobre EA. É sempre interessante você verificar se a resposta, principalmente quando for uma resposta assim, em função de parâmetros gerais, você vê se a compatibilidade dimensional está ok, né? Porque P é unidade de força, né? Porque aqui eu tenho unidade de força, aqui unidade de comprimento, deslocamento é unidade de comprimento, né? Isso aqui é unidade de força por comprimento ao quadrado e aqui comprimento ao quadrado. Matou, 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 ok, né? Tem coerência. Eu preciso avaliar isso para eu não encontrar uma coisa aqui que não tem compatibilidade matricial. Aí, né, Kelvin, né, quem fez elementos finitos também, o Igor, né, não preciso, né, para esse problema, necessariamente utilizar elementos finitos. Tudo bem, poderia. Mas veja que uma metodologia simples dessa, você consegue, né, calcular o deslocamento daquele ponto ali, utilizando essa estrutura que foi, né, demonstrada. Né? Sei lá, numa prova de concurso, né, numa seleção de mestrado, uma coisa assim, né, e aí vem uma questão desse tipo, possivelmente ele não vai cobrar, né, ele não vai cobrar que você aplique, sei lá, né, elementos finitos. Né? Ou pode ser que tenha alguma questão relacionada ao método, mas quem fez elementos finitos sabe que para esse problema, né, mesmo com essa quantidade de barras, né, as contas elas são grandes. Né? A gente tem aí um sistema, né, originalmente, antes da aplicação das condições de contorno, né, com um sistema 8 por 8, né,
e aí você reduz depois 3, aí vai para 5, não é? Você não tem uma coisa assim tão simples, né? E aqui não, né? A gente conseguiu demonstrar que dá para fazer. Tudo bem? Mas veja, novamente, é um problema, né? Vou voltar aqui para a lousa, tá? É um problema onde a gente só tem um carregamento, né? E esse carregamento está na direção onde, né, se pede o deslocamento, tá? Perfeito? Vamos para o exemplo 17, que tem um exemplo aqui, não é esse, tá? Mas tem um exemplo aqui bem trabalhoso, não sei se eu consigo terminar. Vamos lá. Então, o exemplo 17. Na mesma pegada. Vocês vão ver quando a gente chegar nas estruturas hiperestáticas que os exemplos eles são enormes. Né? Por isso que para as estruturas hiperestáticas é mais natural você aplicar elementos finitos. Né? Porque dá muito trabalho fazer essas coisas na mão. Então, mas nas estruturas isostáticas não. Né? A haste tem seção transversal. Tem seção transversal circular com momento de inércia e se uma força vertical P for aplicada, em A, determine o deslocamento vertical. Determine o deslocamento vertical nesse ponto. E ele pede, para esse problema, considere somente a energia de deformação decorrente da flexão. Lembra no momento síncrono passado que a gente fez, né, a determinação para uma viga, né, da energia interna, considerando o efeito da cortante e o efeito da flexão, e viu que o efeito da cortante ele pode ser desprezado. Aqui ele já está pedindo para você desprezar, né, o módulo de elasticidade da haste, vale E. Então, o problema é esse daqui. Então, a gente tem... cortar. A gente tem aqui, não é, essa haste, né, circular, de momento de inércia I, módulo de elasticidade E, e com uma carga, né, P aplicada em A. E aí o que a questão me pede, né, é se uma força vertical P for aplicada em A, determine o deslocamento vertical nesse ponto, ou seja,
está dentro daquilo que o professor comentou. É uma estrutura que tem uma única carga e o deslocamento pedido é justamente na direção da força. Eu posso aplicar diretamente o balanço. E o balanço aqui nesse caso, né, o balanço aqui nesse caso, é um balanço associado não à força normal, e sim à flexão. Então, nesse caso aqui, é meio, né, que é o trabalho da carga externa, né, é meio da força no deslocamento, né, deslocamento vertical em A, igual àquela integral. Integral, né, de zero. Aí eu vou chamar aqui, né, uma coordenada, originalmente uma coordenada S aqui, né, de 0 a S, né, do momento de flexão ao quadrado, não é isso? Sobre 2EI no ds, né, no domínio, né, estudado, que no caso agora é esse domínio aí curvo. Vocês estão vendo aí como é domínio curvo, possivelmente a gente vai sair do domínio ds para um domínio, né, dθ, né, onde eu tenho aqui que ds, na verdade, é o dθ vezes o raio. Né, e aí mudar, né, o limite de integração de 0 a π e o ds aqui mudar para r dθ. Então, para a gente fazer justamente isso, a gente precisa, na verdade, calcular, né, para a gente determinar o deslocamento, a gente precisa calcular a função momento-fletor. Para eu calcular a função momento-fletor, basta eu aplicar, né, uma seção de corte aqui qualquer e pegar o lado superior, né, da seção ou o lado inferior. No caso aqui, eu posso pegar o lado inferior, né, da figura e calcular aqui o meu momento, né, a minha função momento. Vou fazer isso na próxima página. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo a figurinha e fazer esse corte. Calma aí, primeiro eu vou recortar a mesma aqui, e aí eu vou cortar aqui e pegar, né, aqui, perfeito. Deixa eu ver se eu recorto de novo. Dentro, né, de uma seção já aqui, ó, trabalhada, perfeito. Então, aqui, né, para essa seção de corte que eu dei, né, o que vai aparecer aqui, né, eu teria que enxergar, né, uma força normal, uma força cortante e um momento fletor. Mas aqui, no caso, eu só vou focar a questão da determinação do momento fletor. Por quê? Porque a questão me pediu para eu considerar simplesmente o efeito da flexão, do momento de flexão. Né? Para eu calcular esse momento, eu preciso aplicar o somatório dos momentos na seção transversal, né? E igual a zero, né? Dentro daquilo que vocês já sabem. Para eu calcular esse momento, né, eu preciso do momento dessa força P na seção transversal. E para isso, eu preciso, na verdade, dessa distância genérica aqui, né? Dessa distância da força para a seção transversal. Muito cuidado que esse corte aqui meu não foi feliz, né? Porque dá a entender, deixa eu fazer um outro corte aqui, vai. Deixa eu fazer outro corte, porque senão vai dar a entender que é o raio a distância e não é, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir, eu vou ter que apagar aqui a figura. Deixa eu ver se ele volta. Apaguei. Deixa eu colocar de novo a figura para não confundir. E aí eu vou cortar um pouquinho melhor ela. Corto. Não vai dar certo, não. Não ficou tão ruim, não.
Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou desenhar, não vou fazer isso não, porque senão vai levar você a entender que o negócio é o raio e não é. Vou apagar aqui e vou fazer na mão mesmo. Então, na verdade, né, eu fiz aquele corte, né, pegando a parte de baixo, e nesse sentido o que eu tenho é isso daqui. Né, eu vou ter o R, não é uma medida, né, radial, num ponto aqui, né, num ponto aqui da barra que foi cortada, né, da barra que foi cortada, e nesse ponto aqui eu tenho a minha carga, né, a minha carga P. E nessa seção aqui de corte vai aparecer aqui o meu momento, tá? E aqui eu tenho um ângulo θ, e aí é justamente isso que eu estava querendo mostrar, né? Para eu calcular esse momento, eu preciso dessa distância daqui, né? Essa distância daqui, né? E aqui a minha seção transversal. Eu preciso do somatório dos momentos na seção igual a zero. Então, eu tenho, né, utilizando a regra da mão direita, o próprio momento, né, a própria função momento que eu quero descobrir, né, que é menos m, vezes menos o P vezes essa distância igual a zero. Né, igual a zero. Então, o M aqui é menos P interrogação. E essa interrogação aí, na verdade, ela pode ser calculada a partir do seno de θ. Né? Então, seno de θ é o cateto oposto, que é interrogação, sobre a hipotenusa. Então, a interrogação aqui, ó, a interrogação é seno de θr. Né? Então, eu tenho aqui que o momento ele vale menos PR seno θ. Eu já tinha colocado aqui, não é, que a minha integral escrita na coordenada ali, né, do comprimento da viga da haste curva, né, da viga curva, ela vai ser colocada em função, né, do parâmetro θ, para eu poder, na verdade, aqui, ó, escrever o meu balanço energético de uma forma que eu consiga o que ele quer, o deslocamento vertical em A, né? É mais tranquilo, porque originalmente eu tenho isso daqui, ó, integral de 0 a S, né, de meio da função momento fletor, que no caso aí é uma única função momento fletor que precisa ser caracterizada de zero, né, de zero até o final, né, até o final do comprimento S, sobre a rigidez EI, né, nesse domínio S. E agora eu vou passar essa integral agora para o domínio do θ. Então, aqui eu mudo o limite de integração, 0 a π, meio de M2 EI R θ. Pronto, né? Resolvendo aí essa integral para o M valendo menos PR seno θ, então eu tenho meio de P delta V em A é igual a integral de 0 a π de meio menos PR seno de θ ao quadrado sobre EI, né, vezes R de θ. Se você resolver essa integral, vai dar isso daqui, ó, meio de P delta V em A. Eu vou tirar tudo que é constante, então P ao quadrado, R ao cubo, 2EI, e aí eu fico com essa integral aqui, de 0 a π, seno ao quadrado de θ. Eu busquei uma tabela de integrais, e aí resolvi, né? P2, R3, 2, EI, e a integral ela vai ser meio
de θ menos seno de θ cosseno de θ, isso daqui variando de 0 a π. E aí, finalmente, eu encontro o delta vertical em A valendo πr ao cubo π sobre 2ei. Aí, de novo, vamos ver a questão da compatibilidade. Não é? A compatibilidade dimensional. Aqui é força por unidade de comprimento ao quadrado. Aqui é a unidade de comprimento a quarta. Aqui é força e aqui é a unidade de comprimento ao cubo. Certinho, né? Que vai ficar comprimento à quinta, força quarta e dá unidade de comprimento. Legal. Perfeito, gente. Alguma dúvida? Alguma observação? A gente vai para o último exercício. Esse exercício eu vou tentar acelerar, mas ele é grandinho. Tentei escolher um exercício mais básico, mas qualquer um desses básicos aqui para aplicar o PTV, que agora a gente vai utilizar o PTV, método da carga unitária, ele é grandinho. E aí, gente? Essa lista, eu acho que ela tá nessa semana, né, para vocês começarem a resolver. Com isso que a gente já deu nessa semana, tem grupo aí que já vai conseguir fazer, né, a sua tarefa, né? A sua tarefa para ser entregue, né? Mas precisa estudar o restante para se preparar para a prova aí. Somativa. Exemplo 18. Coloca aqui exemplo 18. Tá tudo tranquilo. Perfeito. Então vamos lá. Vamos ver se vocês estão lembrados de muita coisa agora de mecânica dos sólidos. Exemplo 18. Ele pede, determine o deslocamento horizontal no ponto C. O EI é constante. E ele pede também, nesse caso aqui, para considerar somente o efeito da flexão. Considerar somente o efeito da flexão. Olha só, esse problema aqui é um pórtico. Um pórtico com duas barras, e mesmo assim é um problema, né, que dá bastante trabalho. Então a gente tem, né, esse pórtico, onde a gente tem aqui um engaste, né, um engaste aqui em A, né, ele tem duas cargas concentradas no momento, então não dá para aplicar, né, o balanço energético, fora que o que ele pede aqui, na verdade, é o deslocamento horizontal no ponto C. Né? Qual é o valor do deslocamento aqui horizontal no ponto C. Então, não adianta, a gente não vai conseguir aplicar, né, o balanço, tá? Com uma similaridade aos exercícios que a gente fez aqui
né, anteriormente. Não dá. A gente tem que aplicar o princípio dos trabalhos virtuais, método da carga unitária. E esse método ele se baseia em dois sistemas. Um sistema, como é o princípio das forças virtuais, né, a gente trabalha com forças virtuais e o campo cinemático real. É esse o princípio que a gente aplica aqui, né? A cara dos trabalhos virtuais que a gente aplica aqui. Em elementos finitos, a gente não aplica esse princípio. Né, para métodos numéricos, é mais interessante você trabalhar, né, com o viés do princípio dos deslocamentos virtuais, onde você tem os campos cinemáticos, eles são virtuais, e os campos de força e tensão, eles são os reais, tá? Né? Tem essa divisão aí, tem essa particularidade aí do PTV, do princípio dos trabalhos virtuais. Eu posso ter ele no viés de força e no viés de deslocamento virtual. O que a gente faz aqui é no viés de força virtual. Então, esse princípio ele trabalha primeiro com um sistema de força virtual, né, definido por uma carga, por exemplo, pode ser uma força virtual qualquer, geralmente a gente chama de 1, que é a carga unitária, e essa carga unitária, né, ela vai realizar um dado trabalho virtual, né, e depois eu aplico, né, o carregamento real e tento quantificar o trabalho, né, que essa força virtual faz no deslocamento real, né? Então, como a força virtual ela já está presente no meu sistema, né, quando eu aplico o carregamento real, né, o trabalho virtual ele não tem meio. Então, é sempre 1, né, que é a virtual, vezes o deslocamento, né, na direção de interesse, no caso aqui é o deslocamento horizontal na direção C, que é igual ao trabalho, né, interno, que nesse caso aqui, ele só está pedindo para você considerar a flexão, é o trabalho interno, e esse trabalho agora, caracterizado aqui por um integral, né, onde ele vai somar, né, a contribuição de cada uma dessas barras em flexão, e aí a gente já não tem mais o meio e já não tem mais o quadrado. Eu vou ter, aí precisa olhar lá, né, o desenvolvimento. Eu vou ter um momento virtual vezes um momento real dividido por EI dx. Isso daqui que a gente já está mostrando e definindo como princípio dos trabalhos virtuais no viés do método da carga unitária e no viés do princípio das forças virtuais, isso daqui também é o método castiliano, tá? Quando a gente for mostrar na próxima semana o método energético de Castiliano, você vai ver que é isso daqui, que é a mesma coisa. Então, por tabela, a gente já está matando, né, dois coelhos com uma cajadada só, tá? Então, eu vou precisar caracterizar o momento virtual para a carga unitária e depois caracterizar as funções do momento fletor para o carregamento real aqui colocado. Então, eu vou fazer esse sistema primeiro com a carga, né, virtual, tá? Então, eu vou fazer aqui, né, é o método da carga unitária, princípio das forças virtuais. Então, eu tenho primeiro sempre o virtual. Então, no virtual, eu vou pegar aqui a minha estrutura, vou tirar todo o carregamento real que existe nela, vou colocar aqui os pontos originais aqui do meu problema, eu tenho A, B, né, A, B, C, e eu vou colocar aqui um D, só para a gente definir os intervalos, onde vão ser definidos os intervalos lá das funções de momento fletor real, né? E aí eu vou colocar aqui as dimensões. Eu tenho 1,5, 1,5 e 1,8 aqui. E 1,8. E vou aplicar a carga unitária na direção do deslocamento pedido. Então, ele pede aqui o deslocamento na direção horizontal, né, do ponto C, né? Então, vou aplicar uma carga unitária aqui. Se ele tivesse me pedido, por exemplo, a rotação em C, eu aplicaria um momento unitário, tá? Então,
E aí vocês, não dá para fazer todos os exemplos, aí né, nos exercícios lá propostos vai ter essa situação. Né? Aqui ele está pedindo o deslocamento, né, na viga, em pórtico eu tenho tanto deslocamento quanto rotação. Né? Tem um deslocamento na vertical, na horizontal e tem rotação. Né? Quem fez elementos finitos lembra lá, né, dos parâmetros cinemáticos de pórtico. Né? E aí, justamente isso, eu aplico uma carga unitária, né? Essa carga unitária ela vai me gerar aqui, né, os momentos virtuais. E vai me gerar aqui uma situação, né, que não tem interesse para a gente. Né? Ela vai me gerar aqui também deslocamentos e deformações virtuais, mas não importa. Depois, né, a gente vai fazer o sistema real de forças aplicados aqui. Né? E quando eu aplico o sistema de forças, né, reais, ele vai me produzir o deslocamento real, né, da estrutura. Só que o que eu vou estar quantificando é o trabalho, né, dessa carga virtual no deslocamento real. E aí, como essa carga virtual já está na estrutura antes de eu aplicar a carga real, eu não aplico meio. Né? Ela é direto, é 1 vezes o deslocamento, tá? Estou reforçando isso daqui. Ah, professor, tá difícil? Se não viu e se não leu a teoria, não pegou lá o livro para ler, viu os vídeos, viu as minhas observações, não vai ser agora que isso daí vai sedimentar. Aqui já é a aplicação, né? Tá? Então, primeiro eu vou calcular aqui os momentos virtuais. Então, para eu fazer isso, eu preciso calcular as reações de apoio para essa carga virtual. Então, aqui eu estou colocando aqui as reações de apoio. Né? A reação RAX virtual, a reação RAY virtual, né? E o momento aqui no engaste virtual. Então, para isso, eu faço o quê? Somatória das forças em x igual a 0, eu vou ter menos 1 mais o RAX virtual igual a 0. Isso daqui eu adotando, né, classicamente, um XY positivo para esses sentidos. Então, eu tenho aqui que o RAX virtual vale 1, tudo bem? Somatório das forças em y igual a 0. Então, eu tenho que o RAY virtual vale 0 e o somatório, né, o somatório dos momentos, por exemplo, em A igual a 0. Eu vou ter o 1 vezes o 3, né, ó, o 1 vezes o 3 em relação a positivo, seguindo aí a regra da mão direita, 1 vezes o 3, mais o próprio momento aí, mais o momento virtual, isso daqui igual a 0. Então, na verdade, essa reação de momento, ela é contrário, né? Eu estou aplicando aqui, por exemplo, 1 kN para estar tudo compatível, né, com a unidade, né? E o que eu acho aqui de momento está kNm. Perfeito, então é como se eu tivesse, na verdade, né, essa reação de momento para cá positiva. Tudo bem? E como a minha expressão ela envolve o cálculo aqui, ó, né, a expressão da carga unitária do princípio, né, das forças virtuais, método da carga unitária, me envolve o cálculo das funções momento na condição de carga virtual, eu vou ter que calcular, né? Por exemplo, o momento no trecho CB, o momento no trecho BD e o momento no trecho DA. Isso mesmo. Por quê? Porque a gente vai ter que abrir essa integral em cada um dos trechos do domínio do meu problema. E aí, muito cuidado. Por quê? Porque eu vou fazer isso para o virtual e para o real. E o sistema de coordenada local que eu vou colocar aqui para a barra, no virtual, tem que ser o mesmo sistema que eu vou utilizar, tá, no real. Senão, dá pau aí no cálculo das integrais aí, tá? Então, observe isso direitinho. Então, eu vou fazer primeiro, né, o da barra CB. O da barra CB, basta eu aplicar aqui, né, ó, basta eu aplicar uma única seção transversal aqui, ó, que eu vou chamar de S1,
e pegar ou o lado esquerdo da seção ou o lado direito. Claro que é mais fácil pegar o lado esquerdo. Tá? Então, do lado esquerdo da seção S1, eu tenho aqui, né, a carga unitária e aparece aqui o momento virtual nesse trecho. Né? Para um sistema de coordenada local, por exemplo, aqui, ó, S, né, variando de quanto? De 0 a 1,8. Né? Então, o meu S aqui no CB, né, o meu sistema de coordenada local S que eu estou chamando, vai de 0 a 1,8. E o momento aí, virtual, ele vale 0, né? Porque não tem carga aí que me provoca momento. Né? A carga 1, ela passa, né, pela seção, né? Ela passa pelo ponto, ela não me dá momento. Então, fácil, fácil, esse trecho aqui, o momento, ele é nulo. Vamos para o segundo trecho aqui, que eu vou analisar, que é o trecho BD. Tá? O trecho BD. Então, nesse trecho aqui, BD, eu vou passar uma outra seção aqui, né? Vou passar uma seção S2 aqui, e vou pegar ou o lado esquerdo ou o lado direito da seção, né? Lado esquerdo ou o lado direito da seção para fazer isso. Eu vou pegar o lado direito da seção, né? Vou desenhar aqui. Então, eu tenho o engaste, né? Tenho aqui o ponto D e aqui tenho a seção S2. E aqui eu tenho o momento virtual positivo, né, adotado. Daqui para cá eu tenho 1,5, né, metro, e a minha coordenada S eu vou chamar a partir daqui, ó, né, a minha coordenada local eu vou chamar a partir do ponto D. E aí eu preciso colocar as forças, né? Eu tenho essa força aqui de 1 e tenho esse momento aqui de 3 kN, metro. E aí, esse S meu aqui, ó, nesse trecho, esse S nesse trecho, ele varia de 0 a 1,5 nessas condições, né, que eu acabei de desenhar. E aí, para eu calcular essa função, momento virtual, basta eu aplicar o somatório, né, dos momentos na seção transversal S2, isso daqui igual a 0. Então, o momento aqui, ele vai ser o MV, né, que é positivo, pela regra da mão direita, depois menos 3, né, pela regra da mão direita, depois a força de 1, me dando momento também S2, valendo quanto? Mais 1 vezes 1,5 mais o S, ou seja, o braço é esse aqui, né? 1,5 mais o S, né? Que varia de 0 a 1,5 também. Isso daqui igual a 0. Então, o MV, ele vale aqui 1,5 menos S. Perfeito. Agora, eu preciso só avaliar o trecho AD. Né? O trecho AD, eu vou passar aqui uma seção de corte S3, né, entre o ponto A e o ponto D. Por que eu coloquei o ponto D? Porque justamente lá no real, eu tenho uma carga aqui no D. Né? E eu vou precisar dessas mesmas seções aqui para caracterizar lá os momentos reais. Tá? Então, eu vou pegar também a parte de baixo. Né? Então, aqui eu tenho o trecho AD. No trecho AD eu tenho o engaste aqui embaixo. Eu tenho um engaste. E eu tenho a minha seção aqui, que é a seção S3, e vai aparecer aqui o meu momento virtual nesse trecho. O AD aqui, eu vou colocar o sistema de coordenada local aqui S, e esse S também vai valer local entre 0 e 1,5. Veja, essas mesmas configurações de S locais que eu fiz aqui para o virtual, eu vou ter que fazer para o real. Para quando eu compor essa integral aqui, ó, né,
e for cruzar essas duas funções, uma no virtual e uma na real, a integral fazer sentido no S aqui que eu estou processando essa integral. Então, muito cuidado para eu não trocar os sistemas de coordenadas. Né? No virtual eu coloco de um jeito, no real eu coloco de outro. As funções elas vão estar compostas, né? Em função de parâmetros que não vão fazer sentido. Falando mais uma vez. Voltando aqui. Então, nesse caso, eu vou colocar agora as forças aqui, né? A carga momento e a força reativa horizontal. Então, para eu calcular o momento, somatório dos momentos na seção S3 igual a zero. Então, eu vou ter aí mais o MV, menos 3 kN, depois mais 1 vezes o S, mais 1 vezes o S, isso daqui igual a zero. Então, essa função virtual, né, nesse trecho daqui, ela vale 3S. Perfeito. 3 menos S. Né? 3 menos S. Perfeitinho. Então, já temos a do trecho CB, a do trecho BD e a do trecho AD. O que é que eu preciso agora? Né? É essa lógica do princípio dos trabalhos virtuais. Eu tenho um campo virtual, que no caso aqui é o de força, né? Eu coloquei. Depois eu vou colocar, né, o real de força, e o real agindo vai me provocar o deslocamento real. E o que eu vou fazer é capturar o trabalho virtual, é o trabalho do 1 no delta, nessa direção aqui que vai acontecer. E aí, para isso, eu preciso agora do mundo real, ou seja, dos gráficos de momento, né, do real. Né? Então, eu preciso da estrutura original. Então, eu posso até colocar ela aqui. Eu preciso dessa estrutura. Eu preciso dessa estrutura. Né? E aqui, ó, estão os mesmos trechos. Eu só vou colocar aqui, né, o que eu tinha definido aqui como ponto D, né? E aí eu preciso calcular aqui as reações de apoio, né? As reações de apoio agora reais, né? O R a Y, o R a X e o momento aqui em A. Como é que eu faço isso? Vocês já estão cansados de saber, né? Somatória eu vou colocar um sistema de coordenadas aqui, x, y. Então, vou fazer somatória das forças em x igual a zero. E aí eu tenho RAX igual a 4 kN. Somatória das forças em y igual a zero. RAY igual a 3 kN. E somatório dos momentos em torno do ponto A aqui igual a zero. Eu vou ter, né, 3 vezes o braço, que é 1,8, tá? Positivo, então 3 vezes o braço, 1,8. Depois positivo de 1,8, que é essa carga momento aplicada aqui, né? Mais 1,8. Essa carga que me dá momento também positivo de 4 vezes 1,5, mais 4 vezes 1,5, e menos a carga momento aqui aplicada, né? Menos o MA, isso daqui igual a zero. Então, na verdade, eu vou ter o MA aí valendo 13,2 kN/m. Aí eu preciso agora o quê? Calcular os momentos reais. Então, a gente vai calcular da mesma forma o momento no ponto CB.
Vamos mudar de página aqui e abusar da figura, já que a gente tem ela. Vou recortar aqui. Então, olha só, eu vou agora, né, passar um corte S1 aqui e pegar o lado esquerdo da seção, né? Ou seja, vou definir aqui no lado esquerdo da seção, vou pegar aqui do lado esquerdo da seção, e colocar aqui as forças à esquerda dela, né? À esquerda dela, então, coloquei aqui a seção S1, eu tenho o momento aqui, né? A real do trecho, né, CB. Eu devia ter colocado, né, o virtual Mzinho de cada um, mas tudo bem, vocês fazem isso. CB, e aqui as forças que me dão o momento, né, nesse trecho, que é o 3, né, kN, e aqui 1,8 kN/metro. E como eu falei, para ficar igualzinho, eu vou colocar aqui o meu S, e o S aqui variando de 0 a quanto? De 0 a 1,8. Veja que esse trecho daqui eu poderia até desprezar no cálculo, para, vamos dizer assim, ser mais rápido. Alguém consegue me responder por quê? Porque eu poderia desprezar, né? Vou fazendo aqui, enquanto alguém me responde por áudio. Vá pensando aí, somatório dos momentos. Nesse trecho aí, quanto foi que deu o virtual? Somatório dos momentos em S1 igual a 0. Então, eu tenho aqui 3 vezes S positivo, depois mais 1,8 positivo, mais o MCB positivo, isso daqui igual a 0. Alguém se arrisca? Porque eu nem precisaria calcular isso daqui. Calculei, está aqui. Ó, a integral ela vai envolver essa multiplicação aqui. Ó. O momento virtual no trecho CB vezes a função momento real no trecho CB. Quanto foi o momento virtual no trecho CB? Ó, quanto foi o momento virtual no trecho CB? 0. 0. Então, quando eu for processar essa integral, lá, eu vou multiplicar 0 por isso daqui que eu acabei de calcular. Então, eu não precisaria, né? Eu estou aqui só formalizando, mas eu já sei que isso daí vai cair fora da integral. Né? Mas eu vou deixar e formalizar isso lá na frente. Tá? Agora, né, eu preciso calcular o do trecho dB. Né? E aí eu vou aplicar uma seção de corte aqui, ó, que eu chamei de S2. E vou pegar a parte de baixo, né, da seção. Será que dá para fazer aqui no cantinho, para a gente não sair dessa página e não perder essa figura? Vamos lá. Então, o trecho dB, eu vou pegar a parte de baixo. Então, na parte de baixo, eu tenho um engaste, né? Tenho aqui. E aí eu vou colocar as coisas, né, que eu tenho. Né? Eu tenho essa seção S2, e abaixo dela eu tenho a carga de 4 kN, tenho o momento reativo de 13,2 kN/metro, tenho a reação de apoio que vale 4 também kN. O meu S lá, que eu chamei no virtual, foi a partir daqui, não é? E essa distância daqui vale 1,5. Eu tenho que fazer tudo igualzinho em relação ao sistema de coordenadas. Se eu não fizer, vai dar pau. Tá? E aqui eu coloco o momento, né, real, né, o momento no trecho dB aqui, né, que eu preciso quantificar.
né? E aqui, né, o meu S, ele vale de quanto a quanto nesse trecho? De 0 a 1,5. Então, como é que eu faço isso? Somatória dos momentos em S2 igual a 0. Então, aqui, vale quem? Vale o MDB positivo, né, seguindo a regra da mão direita. Depois, menos 13,2, seguindo a regra da mão direita, que é essa carga-momento. Depois, mais 4, né, que é o momento dessa força aqui na seção, né, mais 4 vezes 1,5 mais o S, e depois eu tenho menos 4, né, vezes o S. Então, depois eu tenho menos o 4 vezes o S. Isso daqui não deu, né? Vou igualar aqui, ó, igual a 0. Deixa eu separar aqui com outra cor. Então, esse cálculo daqui está separado, né? É uma bagunça colorida organizada, né? Tá bonitinho, né? Aqui a minha letra ainda não está perfeita com essas canetas, né? Mas um dia eu chego lá. Então, aqui o MDB real, nesse trecho, me dá uma função constante valendo 7,2 kN. E, por fim, eu preciso aplicar uma seção aqui, S3, e, para facilitar a minha vida, eu vou pegar a parte de baixo da seção. Tá? Então, no trecho AD, né? No trecho AD, o S meu vai variar de 0 a 1,5 também. E eu vou destacar ele aqui bonitinho, né? Eu tenho o que aqui? Eu tenho... Não, pelo menos isso aqui é um risquinho mesmo. Eu tenho o engaste, a minha seção S3, o meu sistema de coordenada é esse aqui, que foi igualzinho lá do virtual, e eu tenho aqui as forças aplicadas. Eu tenho o momento, né, que vale 13,2 kN, e eu tenho aqui a carga de 4 kN, e eu preciso calcular esse momento aqui no trecho, né, que é o momento, né, no trecho AD, que é o momento real. Né, para eu fazer isso, basta eu aplicar o somatório dos momentos na seção S3 igual a 0. Então, aqui eu tenho o MAD menos 13,2, depois mais 4 vezes o S, isso daqui igual a 0. Então, essa função momento, MAD, 13,2 menos 4S. Perfeito. Eu já tenho, né, todas as minhas funções necessárias para o cálculo da integral que agora eu vou destacar aqui. Olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o princípio, né, dos trabalhos virtuais, no viés do método da carga unitária, ela me diz o seguinte, né, que a carga unitária realiza o trabalho, né, no deslocamento aí real que a gente quer calcular, que no caso aqui foi o deslocamento horizontal, né, no ponto C, a partir da lógica do quê? A partir da composição de todas as integrais, né, dessas integrais associadas ao sistema. Né? Como esse sistema eu tenho 2 barras e 3 trechos, eu vou ter 3 integrais. Né? Então, por quê? Porque eu vou ter que associar, né, de forma geral, uma multiplicação do momento virtual pelo momento real dividido pela rigidez da estrutura no domínio analisado. Essa é a situação geral.
Então, aí o primeiro trecho, ele varia de 0 a 1,8 e é quem? 0 vezes aquela função que eu acabei de calcular, que foi aqui, ó. Menos 3s menos 1,8. Mas isso daqui, ó, não me importa, né? Porque eu já sei que isso daqui vai menos 3, é menos 3s menos 1,8. Então, aqui, ó. Mas eu vou deixar aqui para você saber. Menos 3s menos 1,8. Isso daqui dividido pelo EI no ds. Né? No ds que eu defini. Isso daqui vai embora, né? Isso daqui vai valer zero. Então, mas estou colocando aqui para você enxergar. Mas, a integral no outro trecho, né? Que foi o trecho, deixa eu ver que essa integral aqui é 3s e 13,2 menos 4. E esse foi o trecho AD. Então, essa integral aqui que eu vou escrever agora, ela representa o trecho AD. Né? Então, a integral de 0 a 1,5. O virtual, nesse trecho, foi 3 menos s. E o real, 13,2 menos 4s no ds. Mais, né? Isso aqui dividido por aí. Vocês estão entendendo, enxergando? Por que que eu tenho que sempre colocar o mesmo, né, sistema aqui? Porque senão isso daqui não vai fazer sentido, porque eu tenho que integrar aqui, ó, numa única coordenada. Se eu chamo o S em uma situação de baixo para cima e a outra de cima para baixo, vai embaralhar as coisas aqui. Tá? Mas a integral no último trecho, que vai de 0 a 1,5, de o virtual, está aqui 1,5 menos o S, vezes o real, que é 7,2, sobre isso daqui, a rigidez, dividido no ds aqui. Bom, essa integral aqui, eu tenho ela, né, desenvolvida, mas é super fácil, né? Vocês fazem em casa, aí bonitinho, e vocês vão encontrar um delta, né, horizontal no ponto C, valendo 43,65 EI. Tá? Eu não vou fazer essas passagens aí, porque isso daí é simples, para a gente não se alongar aqui tanto, né, e não fugir tanto do horário aí que a gente está utilizando. Geralmente, né, uma hora e pouco. Perfeito, gente? Difícil? Vou parar aqui. Não, vou minimizar. Vai que vocês querem. Que difícil que, Thiago? Longo pra caramba. Aí tá o problema, professor. Esse exercício aqui é super pequeno. Vocês querem ver o que é exercício grande? Deixa eu aqui compartilhar com vocês. Já tem um vídeo desse exercício. É que eu não estou aqui, eu acho que está no Moodle já. Deixa eu pegar aqui na disciplina, vocês estão vendo aí, né? A página da disciplina, né? Eu acho que é na semana 5 que eu coloco aqui o caderno, isso mesmo. Vocês vão ver esse exercício aqui. Vocês vão ver esse exercício aqui, que é um exercício hiperestático, que funciona da mesma forma. Que eu tento, na verdade, resolver, tá vendo? A aplicação do PTV, né, princípio das forças virtuais, carga unitária na análise de estrutura hiperestática. Esse problema daqui é para que vocês comecem a criar ordem de grandeza, né, do que acontece, por exemplo, numa fuselagem, né? Porque isso daqui é um quadro fechado, né? E ele é hiperestático por conta, né, dele ser fechado. Tá? São 19 folhas aqui de solução. Ó. Esse exercício. Né? Eu peço aqui para determinar a distribuição de esforços internos na caverna. Aqui eu não consigo resolver por equilíbrio. Né? Eu tenho que resolver, né, utilizando um método energético, né, para eu poder, o PTV, por exemplo, para eu poder resolver esse problema. Então, tá aqui, ó. Eu dou todas as passagens, tem a mesma lógica, tá vendo? Virtual, real, e aí vem. Ó, aí vem. Por isso que eu tô falando, gente, estudem. Se o grupo não estudar,
por mais bobinho que eu e assim, não, e aí muito cuidado, tá? Porque, por exemplo, esse exercício que eu acabei de passar agora, eu peguei do livro do Hibler, um exercício proposto. E eu fui ver a resposta e não bateu com a minha solução. Só que eu tenho o solucionário do livro. E eu sei que vocês têm também. Só que eu fui ver o solucionário do livro, né, o solucionário do livro estava com uma medida diferente da medida do exercício que ele colocou. O exercício ele colocou uma medida de 1,8 e quando ele foi resolver o problema, ele resolveu com 1,6. Aí o grupo esperto pega um exercício desse, tem o solucionário e copia o solucionário inteiro. Sem, né? O professor passou o exercício aqui. Caceta, aí eu já vou saber. O cara nem saber colar sabe. Que aí copiou errado, né? Copiou e nem avaliou se a coisa estava certa ou não, acreditou piamente, aí, né, escorregou numa casca de banana absurda. Então, esse exercício é pequeno. Esse outro exercício aqui, ó, hiperestático, são 19 folhas. 19 folhas. Então, por isso que na segunda etapa, a gente vai utilizar, além do cálculo manual, a gente vai aplicar a questão de análise matricial de estrutura, para programar essas coisas, né, e fazer o exercício, né, como uma ferramenta onde você vai, né, programar e automatizar essas contas. Porque não dá. Né? Esse exercício, a primeira prova é em cima de estruturas isostáticas. Né? E mesmo assim vocês viram que não é pequeno. Né? Perfeito? Então, para a primeira prova, a gente já quase concluiu, né, o conteúdo. Basta eu mostrar para vocês formalizar, na verdade, o método de Castiliano, que, na verdade, é o princípio dos trabalhos virtuais, aí no seu viés da carga unitária, só que escrito de uma outra formazinha. Mas é a mesma coisa, tá? E aí, na terça-feira, a gente aplica isso daí, o Castiliano, e na sexta semana estamos prontos para fazer a prova. Perfeito? Eu vou finalizar aqui, vou parar aqui de compartilhar e finalizar aqui a apresentação. Né? Então, até o nosso 8º momento síncrono. Né? Tá descompassado aí por conta do feriado que teve, né? Mas esse feriado vai ser reposto lá na frente. Perfeito, então, gente. Ufa!